Boa tarde a todos. Aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. No procurador, eminentes pares, a leitura da ata ou alguma consideração a respeito, se posso considerá-la aprovada. Diante do silêncio, assim a declaro então. Passemos aos julgamentos. Relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o recurso 20968, registro de candidatura eleições 2012, vereador, Feliz Natal. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Nelson Durigon. Palavra eminente relator. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a respeitável sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que indiferiu o registro de candidatura de Nelson Durigon ao cargo de vereador em Feliz Natal, posto que o pré-candidato teria filiação partidária desde 10 de abril de 2012, a menos de um ano das eleições, bem como não apresentou as certidões obrigatórias faltantes depois de intimado. Após a intimação, o pré-candidato juntou os documentos de folha 110 e 130, a saber, certidões do primeiro grau da Justiça Estadual positivas das execuções finais fiscais que tramitam na 4ª Vara Civil de Sinop, número 53 de 2009, número 543 de 2008, 152 de 2009, 393 de 2009, 153 de 2009. Ficha de filiação ao Partido Social Democrático, que supostamente comprovaria a sua filiação partidária desde 1º de outubro de 2010 ou 2011. A cópia do documento não permite a total visibilidade do ano. Cópia do documento de identificação e do título de eleitor, certidão de segundo grau positiva, protocolo da solicitação de teor do processo 474/2006, cópia das solicitações de certidão de objeto de pedra dos processos 283/2006, número 371/2010, 285/2007, mídia digital do requerimento de registro de candidatura. Juntou ainda em 27 de julho de 2012, por meio do ofício 23 de 2012, a certidão de teor dos processos 2975, 60/2006, 811/0015 e 3928, 26 de 2010, 811/0015, ambos que tramitam na 5ª Vara Civil de Sinop, além da certidão da ação cautelar número 285/2007, que se encontra na 4ª Vara Civil de Sinop, e uma certidão de teor do processo 979/2006, 811/0015. Em manifestação, o promotor eleitoral pugnou pelo indeferimento do registro de candidatura ao argumento de que não foram apresentados todos os documentos exigidos pela legislação eleitoral. A primeira sentença proferida pelo juiz Acó considerou insuficientes os documentos apresentados, de modo a indeferir o requerimento do registro de candidatura do senhor Nelson Durigon. O pré-candidato, por sua vez, interpôs recurso eleitoral inominado, em face da sentença exarada pelo juiz de primeiro grau, solicitando a possibilidade do juiz de retratação, com fulcro no artigo 257 do Código Eleitoral. Na peça recursal, supracitada, aviou o documento autenticado em cartório da senhora Maria Cristina Caldeira, responsável pelo lançamento das filiações, onde esta declara que por diversas vezes, até o dia 7 de outubro de 2012, ao tentar lançar as filiações do PSD do município de Feliz Natal no sistema FiliWeb, não obteve sucesso em virtude do sistema não estar funcionando corretamente, tendo em vista a sobrecarga de acesso realizado em todo o estado. Nesse teor, alegou deficiência do sinal de internet Feliz Natal em face da sua localização, fato que também dificultou o encaminhamento das filiações. Afirmou ainda na declaração que o presidente do PSD, a fim de preservar os direitos dos filiados, apresentou o documento de número 52469/2011 no dia 7 de outubro de 2011, informando os problemas para registrar as filiações, requerendo a filiação manual antes praticada, de modo que as filiações foram realizadas somente no dia 8 de outubro de 2011. Em manifestação, o promotor de justiça eleitoral da primeira instância pugnou pelo não exercício do juiz de retratação pelo meritíssimo juiz eleitoral e, por fim, que fosse mantida a sentença exarada nos autos. O juiz Acó julgou pelo conhecimento do recurso, bem como realizou o retrato à decisão, modificando a sentença e diferindo o requerimento de registro de candidatura do senhor Nelson Durigon. A douta Promotoria de Justiça Eleitoral da 22ª Zona interpôs recurso contra a decisão proferida, alegando mesmo após intimado, o recorrido não apresentou a certidão civil e criminal da Justiça Estadual de primeiro grau, cartório distribuidora Comarca Feliz Natal, e B, quanto à filiação partidária, o cartório eleitoral apontou a folhão 105-107 que o recorrido é filiado ao PSD desde 10 de abril de 2012, ou seja, em desarmonia com o prazo mínimo estipulado pela legislação eleitoral, ou seja, um ano antes da data das eleições. O recorrido não apresentou contra-razões. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral não se manifestou nos autos relatórios. Nete Procurador. Pela deficiência da documentação, inclusive do tempo de filiação partidária, parecer pelo provimento do recurso.
Pelo provimento do recurso, parecer, excelência, com a palavra. Voto. Nos termos do artigo 18 da Lei 9.096/95, ao requerer o registro de candidatura, o eleitor deve instruir o pedido com prova de que possui filiação partidária há mais de um ano antes do pleito. Destarte, conforme demonstra a intimação de folha 106, na sexta linha da tabela, consoante os dados do cadastro eleitoral, o pré-candidato teria filiação partidária desde 10 de abril de 2012. Aqui está confuso aqui. Inferior, é 2011 na verdade aqui. Inferior ao período de um ano exigido pela legislação. Conforme se confirmou nos autos, os documentos trazidos pelo recorrente, a saber, ficha de filiação partidária e a declaração da senhora Maria Cristina Caldeira, não comprovam a existência de filiação partidária válida, porquanto foram produzidos unilateralmente, sem o controle da Justiça Eleitoral, em virtude da possibilidade de serem produzidos com data posterior, para tentar regularizar uma situação pré-existente. Percebe-se ainda a discrepância entre a data apontada na ficha de filiação, 1º de outubro de 2010 ou 2011, e a data da filiação apontada na declaração, 8 de outubro de 2011. Transcrevo aqui 2 julgados do Tribunal Superior Eleitoral no que concerne a prova da filiação partidária. E, dada a inexistência da filiação partidária, configurada está a condição de inelegibilidade, fazendo necessário o deferimento do requerimento de registro de candidatura do recorrente em harmonia com o posicionamento jurisprudencial dominante. Transcrevo também um aqui, tirado do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Quanto à apresentação das certidões obrigatórias, o artigo 27, inciso 2 da Resolução TSE 23.373 de 2011, bem como o artigo 1º, inciso 2 da Resolução TRE 1059 de 2012, estabelece a necessidade do pré-candidato apresentar certidão civil e criminal expedida pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus. Transcrevo o dispositivo. O recorrente foi intimado a necessidade de suprir a falta documental no prazo de 72 horas. Contudo, não a apresentou, haja visto ter trazido somente as certidões do 1º grau da Justiça Estadual positivas das execuções fiscais que tramitam na 4ª Vara de Sinop, ficha de filiação ao Partido Social Democrático, que supostamente comprovaria a sua filiação partidária desde 1º de outubro de 2010 ou 2011, cópia do documento de identificação do título de eleitor, certidão de 2º grau positiva, protocolo da solicitação de inteiro teor do processo 474 de 2006, cópias das solicitações de certidão de objeto e pé do processo 283 de 2006, 371 de 2010 e 285 de 2007, mídia digital do requerimento de registro de candidatura. Assim, nota-se que o recorrente não apresentou a certidão civil criminal da Justiça Estadual de 1º grau, cartório distribuidora com marca de Feliz Natal, solicitado na intimação pelo cartório eleitoral, justamente a certidão do município que deseja representar. Diante dos fatos, dou provimento ao recurso para reformar a sentença proferida pelo juiz de 1º grau e indeferir o requerimento de registro de candidatura de Nelson Dorigon por não apresentar a certidão solicitada, bem como após intimado, aliás, mesmo após a intimação, bem como pela ausência de documento apto a confirmar a sua filiação ao PSB há mais de um ano, no mínimo, da eleição. Como voto, presidente? Vossa Excelência. O relator. O Samuel Franco da Lia, como Também voto, com o Vossa relator. Excelência. Senador Gerson Paes, como voto? Senhor presidente, não tendo comprovada o candidato a sua filiação partidária no tempo hábil e também não tendo juntado as certidões necessárias ao registro da sua candidatura no tempo adequado, acompanho o doutor relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? No caso da certidão, não foi apresentada em nenhum momento no caso. Tá? Acompanho Vossa Excelência pelos 2 fundamentos. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paes, o recurso eleitoral 42.733, trata-se de uma representação, direito de resposta, internet e divulgação de matéria para denegrir a imagem de candidato a prefeito de Nova Biratã, eleições 2012. Recorrente hoje News. Recorrido Valdenir José dos Santos. Parecer pelo provimento parcial para se excluir o citado trecho do texto apresentado como direito de resposta, mantendo-se no mais inalterada a sentença vergastada. Desembargador Jéssica com a palavra.
Senhor presidente, egrégio plenário, cuida-se de recurso eleitoral inominado interposto por Hoje News, pessoa jurídica representada por Sérgio Edson Obertier, contra a sentença proferida pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral, que julgou procedente o pedido de resposta ajuizado por Valdenir José dos Santos, ora recorrido por suposta ofensa, calúnia, difamação e publicação de notícias inverídicas. Em suas razões, o recorrente sustenta em síntese que os fatos noticiados não teriam extrapolado seu legítimo direito de divulgar a matéria jornalística, eis que apenas replicou dados constantes do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso relativos ao processo criminal instaurado contra o recorrido, processo número 31/2012, o que não configuraria qualquer das hipóteses de ilícitos eleitorais suscitados na petição inicial. Igualmente, não consistiria qualquer ofensa ao recorrido a matéria divulgada a título de entrevista com o produtor rural Vandionor Geraldo da Silva, haja vista que, na condição de terceiro leigo, apenas teria manifestado sua opinião favorável ao candidato adversário do recorrido, de nome Marco Felipe, que mera a tecnia, o uso da expressão, aspas, ficha suja, fecha aspas, com relação ao recorrido, porque não saberia o entrevistado a diferença entre processo com trânsito julgado e processo em tramitação. Aduz não ser relevante o fato do entrevistado ser filiado ao mesmo partido político do candidato opositor ao recorrido na cidade de Nova Ibiratã, como também a existência de matérias elogiosas ao primeiro e negativas no que se refere ao segundo. Acresce que o texto que pretende o recorrido seja divulgado a título de direito de resposta em muito ultrapassa aquele suposto direito, porque consubstanciaria, segundo alega, a verdadeira propaganda eleitoral em seu benefício, além de ataque ao atual prefeito. Ao final, postula o provimento do recurso para a reforma da sentença ou, alternativamente, que sejam suprimidos os trechos impugnados do texto cuja divulgação seja eventualmente determinada por este tribunal. Contra razões, a folhas 93 e 97, que se pleiteia o desprovimento do recurso. Parecer ministerial, ponderando pelo provimento parcial do recurso, apenas para decotar do texto a ser divulgado o fragmento que exorbita do legítimo direito de resposta, folha 102 e 105, o relatório, senhor presidente. Doutor Procurador. Exatamente, o parecer é só para eliminar o trecho que faz menção a terceiros, a fim de evitar que o terceiro também venha, por sua vez, a pedir direito de resposta, pelo provimento parcial. Doutor Relator, palavra. Eminentes pares, a matéria de fundo, em suma, consiste em saber se de fato houve caracterização de ofensa ao recorrido Valdenir José dos Santos, candidato ao cargo de prefeito de Nova Ibiratã. Os conteúdos das matérias veiculadas no sítio eletrônico Hoje News são os seguintes no ponto que interessa ao deslinde da causa. Matéria às folhas 13/14, aspas, Nova Ibiratã, Justiça Eleitoral concede direito de resposta a Marco Felipe, fecha aspas. A juíza da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, Débora Roberta Paim Caldas, concedeu neste fim de semana direito de resposta a Marco Felipe para que o candidato a prefeito pela coligação Nova Ibiratã PT, PP, PT, PPS, PSB, PV e PSD, pudesse se defender do conteúdo tendencioso publicado em um site de notícias registrado no CPF de Valdenir José dos Santos, PMDB. Ele lembra que Valdenir José dos Santos já responde a processo civil e criminal junto à comarca local por pedido propina para garantir a implantação do gratuito Programa Federal Luz para Todos durante a gestão do mesmo no cargo de secretário municipal de Agricultura entre janeiro de 2005 e janeiro de 2011, conforme investigação realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso, fecha aspas. Matéria as folhas 16/17, aspas, produtor do Cedro Rosa diz que Marco Felipe vai garantir assistência técnica rural nos assentamentos de Nova Ibiratã. Proprietário de um lote no assentamento Cedro Rosa, distante 15 quilômetros da sede do município, o pequeno produtor, Vandionor Geraldo da Silva, afirma que o candidato a prefeito pela coligação Nova Ibiratã Marco Felipe, vai levar assistência técnica rural nas propriedades familiares de Nova Ibiratã. Ele lembra que Valdenir José dos Santos fez a mesma promessa aos produtores rurais, mas que não foi capaz de garantir assistência durante os 6 anos em que ocupou o cargo de secretário municipal de Agricultura de Nova Ibiratã, entre janeiro de 2005 e janeiro de 2011. Além disso, Vandionor Geraldo ressalta que Marco Felipe é um candidato ficha limpa. Valdenir, por sua vez, já responde a processo civil e criminal na comarca local por pedir propina para garantir a implantação do gratuito Programa Federal Luz para Todos durante a gestão do mesmo no cargo de secretário municipal de Agricultura entre janeiro de 2005 e janeiro de 2011, conforme investigação realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso.
E o Marco Felipe, que ficou o mesmo número de anos no comando da Secretaria de Saúde, conseguiu promover uma verdadeira revolução na saúde de Nova Biratã, como investimentos importantes em todo o município com qualidade no atendimento de usuários. Para o pequeno produtor do Cedro Rosa, somente o Marco Felipe tem o conhecimento necessário para oferecer aos agricultores assentados e suas famílias a infraestrutura necessária para garantir a sobrevivência nos sítios. Fecha aspas. No que consta nos autos, é de se ver que a referência ao recorrido se dá de forma assintosa e genérica, sem detalhamento do número, do tipo ou do andamento do processo a que eventualmente responde, o que extrapola o cunho jornalístico da informação caracterizando o aspecto difamatório. Uma coisa é divulgar dados concretos acerca da verdadeira situação jurídica de uma pessoa, especificando o tipo de crime atribuído a ela, detalhando em contraste o feito em fase instrutória, dentre outros aspectos. Coisa bem diversa é difundir genericamente que alguém responde a processo civil e criminal por pedir propina em tais ou quais circunstâncias. Isso, sem sombra de dúvida, é caluniar, até porque pode caracterizar a violação ao princípio da presunção de não culpabilidade, que tem foro constitucional, especialmente se tal veiculação se dá em confronto com as qualidades e virtudes de seu opositor político. Nesse contexto, nada a censurar na escorreita sentença combatida, porquanto induvidoso o direito de resposta, alusivo à matéria divulgada pela rede mundial de computadores, em desacordo com a legislação eleitoral, representação, número tal, acordo 29/10/2010, relator ministro Henrique Neves da Silva. O que merece parcial provimento no âmbito do recurso aviado consiste na supressão do seguinte fragmento do trecho a ser veiculado a título de direito de resposta, porque não guarda correlação com o referido desagravo, como bem apontado no parecer ministerial, aspas, e por falta de gestão da atual administração não foi aplicado o recurso, beneficiando assim os moradores de Cedro Rosa, fecha aspas. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso apenas para suprimir do texto a ser veiculado como direito de resposta o trecho acima assinalado. É como voto, senhor presidente. Provendo parcialmente. Exatamente. Doutor relator, doutor Sebastião de Almeida, como voto? Relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe o senhor relator. Doutor Francisco Mendes Neto. Relator. Doutor Luiz Blazac. Relator. Doutor Samuel Franco da Lia. Relator. Por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo provimento parcial do recurso. Também da relatoria, o embargador Gerson Ferreira Paz, os embargos de declaração 14.330, embargante de coligação Unidos pelo Desenvolvimento, embargado Roberto Ângelo de Farias. Parecer pela rejeição dos embargos. Com a palavra, excelência. Colégio Plenário, trata-se de embargo de declaração oposta pela coligação Unidos pelo Desenvolvimento contra o acordo 21.549, de 22/8/2012, que negou o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença do juiz Acó, que deferiu o pedido de registro de candidatura de Roberto Ângelo Farias ao cargo de prefeito do município de Barra do Garças. Sustenta a embargante a existência de obscuridade na decisão colegiada em Enfoque, consubstanciada na ausência de prova de que, aspas, a liminar proferida pelo plecário ministro Gilson Dipp tenha por fundamento o artigo 26C da Lei Complementar 64/90, fecha aspas, devendo o julgado, no seu entender, ser aclarado nesse ponto. Devido aos efeitos modificativos almejados, o embargado for intimado para apresentar contra-razões, no entanto, quedou-se inerte, folha 192 e 194. O parecer ministerial de folha 197 e 199, o doutor Procurador Regional Eleitoral pugna pela rejeição dos aclaratórios. É o sucinto relatório, senhor presidente. Mantenha o parecer. Ratificado o escrito, excelência. Com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, não há, no acordo, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser esclarecida ou a ser clareada. A verdade, essa questão suscitada de que havia liminar concedida pelo ministro Gilson Dipp, o teor dessa liminar, a nós não cabe fazer avaliação, porque nós temos apenas aqui entender que houve uma liminar, por conta disso, essa liminar deve ser obedecida. Foi o que nós fizemos, obedecendo isso e, consequentemente, mantendo o registro da candidatura do senhor Roberto Ângelo de Farias. Embora até quanto a uma decisão nossa aqui do tribunal, que é um órgão colegiado, mas que na verdade ele obteve uma liminar e concedeu efeito suspensivo, consequentemente não podia ser negado o seu registro de candidatura. Então não há qualquer omissão, ou qualquer obscuridade, ou qualquer contradição aqui no julgado, no acordo,
Por isso nós estamos rejeitando os embargos. Tribunal está de acordo? Ou alguma divergência? A unanimidade de desprover os embargos nos termos do voto do relator em simetria com parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira Paz também, embargos de declaração 12.394, embargante coligação Unidos por Itaúba, venceremos. Embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos mesmos. Com a palavra, Sérgio. Senhor presidente, grave plenário, trata-se de embargos de declaração postos pela coligação Unidos por Itaúba Venceremos contra o acordo 21.856, de 3 de nove de 2012, que negou provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão. A sentença do juiz Acó, que julgou procedente a ação de impugnação ao registro da mencionada coligação, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. Na visão da embargante, aspas, torna-se necessário que seja sanada a omissão relativa à ausência de legitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral para questionar as convenções partidárias e, por consequência, seja pré-questionado a violação ao artigo 3º e 267, inciso 6º do Código de Processo Civil, fecha aspas. Ouvido o doutor Procurador Regional Eleitoral, em face do caráter infringente pretendido, sua manifestação foi pela rejeição dos aclaratórios, em razão do entendimento deste tribunal de que a regularidade da ata de convenção partidária, quando influenciar no processo eleitoral, não precisa ser questionada apenas pelos integrantes do próprio partido, sendo parte legítima o Ministério Público Eleitoral como garantidor, neste caso, da ordem jurídica e do regime democrático, fecha aspas, é o relatório. Parecer? Mantenho o parecer. Ratificado, senhor. Palavra. Senhor presidente, eminentes pares, tal qual os embargos anteriores, também neste, nós não encontramos quaisquer das figuras incertas no artigo 275, inciso 1 e 2 do Código Eleitoral, porquanto não tem qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser esclarecida. Por isso nós estamos também rejeitando esses embargos. O acordo foi claro, a decisão foi clara, não há o que ser aclarado no meu ponto de vista, nada há que ser acrescentado ou esclarecido nesses embargos. Assim, rejeito os embargos. Voto do doutor Sebastião Rodomeiro. Doutor Pedro Francisco da Silva. De acordo. Doutor Francisco Mendes Neto. Doutor Luiz Blazac. De acordo. Doutor Samuel Dalia Júnior. De acordo. Com unanimidade de desprover os embargos, conforme o voto do relator em simetria com parecer ministerial. Tá aqui, né? O embargo não está na pauta. O recurso eleitoral 46863, registro de candidatura, eleições 2012, vereador por Sinop. Recorrente do Ministério Público Eleitoral, recorrido Antônio Marcos Leite da Silva. Doutor relator Francisco Mendes Neto, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura de Antônio Marcos Leite da Silva ao cargo de vereador de Sinop, posto que o pré-candidato não teria apresentado as certidões obrigatórias faltantes depois de intimado. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral alegou que o pré-candidato foi intimado para sanar irregularidades, conforme documentos de folha 26 e 27 do requerimento de registro de candidatura coletivo, não tendo apresentado a certidão civil e criminal da Justiça Estadual de primeiro grau, e caso positivo, acompanhado da certidão de inteiro teor de cada processo. Ante o não saneamento da irregularidade, consoante a informação prestada pelo servidor do cartório eleitoral, foi proferida sentença indeferindo o registro de candidatura. Resignado o pré-candidato e depois recurso inominado acompanhado dos documentos faltantes. A folha 46 e 47, em juízo de tratação, o magistrado deferiu o registro de candidatura. Em contrarrazões, o pré-candidato pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial e mantença da decisão que deferiu o seu registro de candidatura. A douta Procuradoria Regional Eleitoral não se manifestou nos autos. É um relatório. Doutor Procurador. Pelo desprovimento do recurso, porque aqui no caso estou confiando no que o juiz disse na sentença, que as certidões que haviam faltado elas eram irrelevantes para a apuração da causa de inelegibilidade. Só por conta disso. Pelo desprovimento. Pelo improvimento do recurso, retorno da palavra. Em caso, o recorrente, quando protocolizou o seu registro de candidatura, protocolizou, além dos demais documentos, certidão civil e criminal da Justiça Estadual de primeiro grau, extraído do sítio do Tribunal de Justiça, acompanhado de protocolo do pedido de certidão junto à Central de Distribuição da Comarca de Sinop. Em sede de recurso interposto contra a sentença, que deferiu seu recurso, o pré-candidato apresentou informações e documentos supostamente faltantes, levando o juiz eleitoral a deferir o registro de candidatura em sede do juiz de retratação.
Tendo em vista o diferencial existente nesses autos, consistente no juízo de retratação e na afirmação do juiz ACOR de que os documentos omitidos pela coligação não são relevantes para a apuração da causa de inelegibilidade ou da suspensão de direitos políticos, motivo pelo qual não deve ser considerado uma causa para indeferimento da candidatura pleiteada nesses autos, entendo que o saneamento da irregularidade se deu no próprio juiz de primeiro grau, no próprio primeiro grau de jurisdição. Diante do exposto, nego o provimento ao recurso ministerial para manter a sentença de primeiro grau e deferir o requerimento de registro de candidatura de Antônio Marcos Leite da Silva. Como voto? Dr. Luiz Blazak, como voto, Vossa Excelência? Nesse caso específico, acompanho o relator, Excelência. Improvendo o recurso, Dr. Samuel Franco da Lia Joana. Nesse caso, também o relator. Senador Gerson Paes. No caso posto em mesa, eu também acompanho o relator. Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Dr. Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Por unanimidade, improveu o recurso. Temos do voto do outro relator, em simetria com o parecer ministerial. Eles pares, tem um processo administrativo que hoje deve ser conhecido e julgado a respeito de uma resolução nossa que normatiza o procedimento de preparação das urnas das eleições municipais de 2012, né? E eu deixei já também publicado para os colegas, disponibilizado pelos colegas no cada um no seu notebook. E é um procedimento que todo ano ele é feito e ele vem inspirado no TSE, não tem nada de criação nossa, é alguma coisa que é feita por imposição mesmo da legislação. Se estiver de acordo, nada especial. De acordo? Uma retificação no meu nome ali, no texto da resolução. Então tá, no físico aqui tá Tá correto? José Luiz Blazak. Luiz com S. Tá com Z. E acento no I. Então vai. Então tem que retificar essa última folha aqui. Senhor presidente, Claro. tinha uma intervenção. Praticamente nós concluímos os trabalhos de análise dos recursos de registro de candidatura e com toda certeza o êxito dessa fase se deve ao empenho dos eminentes membros deste tribunal, do Ministério Público Eleitoral e especialmente dos servidores desta casa. Me refiro especificamente à minha assessoria, às pessoas que trabalharam intensamente para que nós pudéssemos levar a contento essa fase e também a assistência do plenário, a taquigrafia. Então a proposição que eu gostaria de submeter aos eminentes pares e a Vossa Excelência é de que esta corte formulasse elogios formais aos servidores desta casa para constar de seus assentos funcionais, tendo em vista o relevante trabalho que todos prestaram nesta fase tão intensa de trabalho e que eu considero importante registrar esse momento. Como disse, me refiro particularmente à equipe que me auxiliou nesse processo e a esse plenário também, mas com toda certeza os demais membros de Vossa Excelência poderá avaliar também a necessidade de estender aos demais setores desse tribunal envolvidos nessa fase. Então, a proposição que eu gostaria de submeter a Vossa Excelência e aos eminentes pares é no sentido de que essa corte formulasse elogios pelo empenho funcional, pela dedicação, pela capacidade dos servidores desta casa que muito bem cumpriram o seu papel e tornaram possível que nós todos pudéssemos realizar com êxito essa fase nesse processo eleitoral. Essa é a proposição, senhor presidente. Todos de acordo com a proposição? Do outro procurador também? Todos de acordo? Sem dúvida alguma. Até assim, pela primeira experiência que tive na casa, né, posso testemunhar que o aprendizado de todos, né, especialmente, claro, nessa fase que ela é um bate-pronto, né, é realmente algo que talvez
até caberia uma análise mais profunda sobre esse processo, até para dar conhecimento à sociedade da quantidade de processos que foram julgados, a condução exemplar de Vossa Excelência como presidente, os auxiliares da secretaria, né, que realmente agilizou o processo de forma que nós pudéssemos aqui chegar hoje com êxito nessa fase. E tenho a impressão que a sociedade tem que ter essa noção de o que significa registro de candidatura, e também já aproveito a oportunidade, já que estamos falando dessa fase, de também fazer uma propositura no sentido de que, finalizadas as eleições, possamos, no ano que vem, fazer uma reunião de avaliação sobre essa fase de registro de candidatura, com os gabinetes, com alguns representantes das zonas eleitorais, Ministério Público, os partidos, para que a gente pudesse talvez formular um documento que viesse como encarte nesse brilhante trabalho que a Corregedoria, salvo me engano, fez das orientações de registro de candidatura, que é esse encarte que foi distribuído às cartilhas, né? Eu acho que poderia se já prevenir nas próximas eleições com aquelas situações que a gente mais teve aqui de problemática que poderiam ser evitadas nas próximas eleições, né? Eu acho que todos já estão bem com os problemas fresquinhos na mente ainda, de poder se fazer um relatório sobre isso. Eu acho que seria muito interessante para o futuro. E concluo dizendo que a proposta do Dr. Pedro realmente ela é muito oportuna, e eu também acho que foi assim um trabalho árduo de todos, né? E de fato com um êxito de grande destaque. Eu acompanho na íntegra aí o apoio e apoio a proposta em mesa. Muito bem, nós temos, com relação ao que a Excelência manifestou, de se dar maior conhecimento ao público sobre os processos, enfim, considerações a respeito, inclusive também no que tange a quantidade deles. Nós temos uma audiência pública marcada para dia 28, agora de setembro, que também vai ser bastante divulgada, onde nós apresentamos um relatório e um balanço parcial, porque ainda não chegamos em outubro, né? De tudo quanto que nós temos feito quanto à preparação e também já a execução de todo o processo eleitoral. Nessa oportunidade será bem esclarecido também, como bem lembrado, eu reforçarei isso através, dentro da possibilidade, pela imprensa, para que as pessoas conheçam e saibam das nossas dificuldades. Com relação ao relatório, nós teremos sim essa oportunidade, e temos a oportunidade de fazê-lo também por mais de uma vez no ano que vem, enquanto for necessário. E teremos, provavelmente agora no mês de novembro, ou mais tarde, começo de dezembro, um encontro de presidentes onde tirará um relatório nacional. Quer dizer, nós vamos fazer um balanço geral das dificuldades todo do Estado, tudo quanto mais. E de modo que eu vou deixar a Corte bastante informada a respeito do que nós podemos colher. Mas fica evidentemente aberta, e creio que acolhido por todos, que no ano que vem podemos, dentro da nossa situação, vamos dizer, caseira aqui, possamos então encontrar algumas colocações. Teremos uma mais para as eleições de 2016, né? Porque as outras eleições agora de 2014, registros, uma série de coisas, tramitam tudo por aqui mesmo, um pouco diferente, mas evidentemente que é bastante interessante a proposição da Vossa Excelência. Eu creio que está acatada também, né? Antes de passar a publicação dos acordos, eu indagaria aos eminentes membros se realmente nós não temos mais feitos, a não ser embargos, que podemos julgar então na sessão de segunda-feira regularmente, nós temos uma sessão regularmente. Doutor Pedro, o doutor Francisco Mendes, Vossa Excelência tem embargos. Doutor Samuel Dalia, por enquanto nenhum.
Desembargador Gerson. Se tem, não chegou ainda. Muito bem, né? Tu, Pedro Francisco. Embargos na Procuradoria da República. Procuradoria da República. Tem embargos, né? Do outro procurador também. Eu dei o parecer hoje em 2 embargos, creio eu, mas pela rejeição. São semelhantes aos que já circularam por aqui. Uhum. Tá, então nós vamos manter a sessão de segunda-feira, né? Regularmente prevista, já posta por nós aqui no nosso calendário. E de modo que determino que seja feita, então, a leitura dos acordos para publicar. O horário de segunda é 9 horas? Qual que é o horário? 8 ou 9 horas? 8 horas? Às 8 horas, me informando aqui. 8 da manhã. 8 da manhã. Leitura de acordos. Acórdão 22.109, processo 20.968/2012. Acórdão 22.110, processo 42.733/2012. Acórdão 22.111, processo 14.330/2012. Acórdão 22.112, processo 12.394/2012. Acórdão 22.113, processo 46863/2012 e a decisão monocrática relativa ao processo 20.419/2012. Antes de terminar, eu agora encaminho os meus agradecimentos aos eminentes pares, ao doutor Procurador Regional Eleitoral, aos servidores, esses servidores que atuaram nesta fase até o presente momento, porque ainda nós temos mais coisa para desenvolver e realizar. Mas eu me sinto bastante feliz em podermos ter concluído essa tarefa que, quer me parecer, o período que o Tribunal Regional Eleitoral possuiu na fase de eleições municipais o maior número de recursos, né? Acho que não houve, em outra oportunidade, não houve um número tão elevado de recursos. E eu tenho certeza que o término e a qualidade dos julgamentos, ela oriunda, tem gênese e tem berço na competência de cada um dos senhores. Eu tenho plena certeza disso. Muito obrigado aos servidores e agora acho que a gente fica um pouco menos atribulado. Muito obrigado, encerrada a sessão.